Boa noite! Boa noite, tudo bem? Graças a Deus! Oh, bom demais, Ellen, te Boa receber nessa noite para noite todo aqui, mundo que está chegando. tá certo. A Ellen, ela é a orientadora, Ellen Rodrigues, né, primeiro, Ellen Rodrigues, seja bem-vinda, ela é orientadora na Escola Classe 08 do Guará, ela é Obrigada. hormonoterapeuta, né, no período noturno, a formação dela é em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, é psicóloga também e hormonoterapeuta, né? Tem mais alguma coisa? Eita, estudou direitinho aí. Ah, estamos aqui. Certo. Tá certo. É muito bom, né, estar com Obrigada você. pelo convite, viu, Paulo? Tá certo. Primeiro, assim, feliz Dia do Trabalhador, né, para todos os trabalhadores que estão aí. Para Que Deus todos possa nós. abençoar, né, cada um trabalhador, cada um na sua área de atuação. E como é Dia do Trabalho, né, eu e a Ellen combinamos de iniciar o mês de maio, né, de uma forma diferente e especial, trazendo informação para a Isso. comunidade. E a gente vai Nada falar melhor do que a gente comemorar num momento desse, né? Porque falar sobre proteção à criança é do meu coração, né? Ainda mais no Dia do Trabalhador, é um presente. presente. Então, estamos no Maio Laranja, né? E é um mês muito importante, né? Onde as pessoas vão falar realmente do combate à exploração e à violência sexual de crianças e adolescentes, né? E assim, é desenvolvido um trabalho muito especial nas escolas públicas do Distrito Federal, e eu acredito que pelo país todo, que é desenvolvido por esse profissional, né, que está aqui participando da live, a Ellen, a orientadora. E eu queria perguntar para ela, né, o que é o SOI, qual é o trabalho do SOI, né? Vamos lá. O orientador educacional é um pedagogo, né, com a especialização em orientação educacional, e o ingresso dele na Secretaria de Educação é por meio de um concurso específico. Então, assim, por mais que a gente seja da mesma carreira do professor, que é o magistério, né, nós temos um concurso específico, né, são os pedagogos, orientadores educacionais, e é por meio do concurso. É o orientador ali que abarca toda a comunidade escolar, né? Se tiver algum orientador, sabe, vai estar confirmando aí. Então, é aquele orientador, aquele profissional que está ali disposto e responsável por estar apoiando toda a comunidade escolar. Tá certo, então. Olha, nós estamos iniciando essa live agora, né? Nós estamos no Maio Laranja. E essa data ela é muito É. especial, né? Eu vou passar um pouquinho aqui do histórico, né, para as pessoas que estão chegando a entender, e até mesmo entender, Isso, né, a questão da situação, é, do atendimento que é feito pelo Serviço de Orientação Educacional, o que que ele deve fazer em caso de identificação de alguma situação. Em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade chamada Araceli foi sequestrada, drogada, violentada, sexualmente e assassinada. Então, assim, essa situação, né, ela gerou uma revolta muito grande e muitas entidades se reuniram, né, cobrando realmente justiça para que os responsáveis por essa brutalidade fossem responsabilizados. Eles ficaram presos por um tempo, depois foram soltos e, segundo informações, ficaram impunes, né? Então, assim, a menina tinha 8 anos, além de ser sequestrada, né, maltratada, foi violentada sexualmente e foi morta. Então, durante todo esse mês de maio, nós iremos, de forma muito forte, todos os órgãos da rede, falar desse combate à violência e exploração sexual entre criança e adolescente. Saiu uma matéria recentemente falando que por ano mais de 500 mil crianças são ou sofrem, né, violência sexual. E dessas 500 mil crianças que sofrem essas violências, em média só 10% dos casos são notificados, ou seja, 50 mil. Então, de 500 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, e eu não estou falando só em mulher, não, é entre menina, menino, tá? É de todos os sexos. exatamente. Então, assim, são 500 mil crianças, né, por ano, né, que são, assim, violentadas, é tirada a sua infância, o seu direito de ser criança, de ser adolescente, tá certo? E o SOI? O SOI ele é demandado, né, na escola quando, Ellen? Quando que o SOI é demandado? Bom, eu vou falar da realidade da escola classe 8, né? Que eu estou aqui representando também. Mas, assim, a gente sabe que é a realidade de todas as escolas, né? Todos os orientadores.
tem demandado esse tipo de situação. Dificuldade de aprendizagem, principalmente problemas de comportamento, né? E as suspeitas de abuso ou algum tipo de violência. E aí, quando a gente vai conversar com o professor a respeito do que está acontecendo, qual o problema que está passando com relação à dificuldade de comportamento da criança, o professor nos coloca que tem os extremos, né? Ou está muito quietinho, ou está muito agressivo, não está prestando atenção na aula, está só chamando atenção. A questão da agressividade é muito grande, isso é fato, né? Um dos sinais, né, que a gente pode estar percebendo. E aí, quando você vai conversar com a criança, quando ele é encaminhado para o SOI, seja ele homem, menino ou menino, né? A demanda é a mesma. Quando é encaminhado para o SOI, o que acontece? A gente vai conversar com a criança, mas por que está acontecendo? A gente faz aquela conversa bem informal, né? Para poder entender o contexto. O que está levando, o que está gerando daquele comportamento da criança. E aí, a partir daí, a gente vai tomar as providências, né? Você vai perceber se é uma negligência, você vai perceber se é maus tratos mesmo, se a criança está tendo abandono afetivo, que a gente sabe que acontece muito, né? Ou se é apenas um problema de disciplinar mesmo, da sala de aula, por conta de questão de regras ali, da convivência com o professor, né? A relação com o professor, isso também acontece. Mas, na maioria das vezes, o que a gente tem percebido são problemas familiares. E aí, o que a gente faz? A gente vai conversar primeiro com a família. Pode estar falando já, desenvolvendo isso? Pode ficar tranquila. Pode ficar à vontade assim, e desenvolver quando eu o tema. começo, tem que... Senão eu perco a linha, né? Pode ficar à vontade. Então, quando a gente vai entrar em contato com os familiares, para poder ir lá na escola, para a gente entender o porquê, para conhecer um pouquinho do aluno, e aí a família coloca, aí começa. Primeiro entra um pouquinho armada, mas ele sempre foi assim, puxou o pai, puxou a mãe, mas quando você vai perceber bem, que você começa a dirigir a conversa, aí você abre, aí desabafa, né? E coloca toda aquela questão estruturada ou não estruturada da família. Nós temos muitos alunos que não são, eles não moram com os pais, moram com os avós. Temos muitos alunos que convivem com um dos pais, com um dos genitores, né, por conta da separação. E aí, gente, assim, vocês aí que estão aí, que são orientadores, sabem, tem problemas de alienação parental, a avó cria de uma forma, a mãe cria de outra e o pai cria de outra. Então, assim, a criança, o estudante, ele fica sem referência. E aí vem os comportamentos, né, dentro da escola, da sala de aula, que vai estar ali demonstrando o que é que está acontecendo na sua vida, na sua rotina familiar, né, que, lógico, vai espingar na educação, no desenvolvimento dele, no desempenho dele nas atividades, né? Então, isso a gente observa e conversa com a família, faz uma orientação mesmo com relação à rotina, alguns cuidados, algumas demandas que precisam tomarem cuidado e fazer os encaminhamentos. Aí, após isso, se a gente perceber uma reincidência dos fatos, se a gente perceber que não teve resultado, aí a gente vai ter que contar com outros parceiros, né? E aí, Paulo, o que mais você quer saber? É isso daí. Realmente, assim, essa Se situação... alguém quiser também falar alguma coisa, né, Paulo, quiser questionar alguma coisa, a gente vai estar participando juntos, é uma roda de conversa. É isso aí. Tem a questão do chat aí nos comentários aí, ou então você eu pode... tô bem longe, aí se você puder controlar, tá? Tá certo. E tem também essa opção aí da interrogação, que fica aí na parte de baixo aí do seu celular. E essa interrogação você faz a pergunta e nós, dentro do nosso conhecimento, iremos responder. Então, isso que a Ellen falou, ela é muito importante, né? O aluno já fui vice-diretor de escola, já trabalhei na supervisão administrativa e também já trabalhei com alunos especiais.
E nós sabemos que dentro da escola, os alunos eles acabam demonstrando algumas reações quando ele é vítima de algum tipo de violação de direito. E muitas vezes ele apresenta de forma muito clara isso dentro da escola. Ele era um aluno que se comunicava, já passa a não se comunicar mais. Ele era um aluno que se alimentava bem, ele já passa a não se alimentar mais. Então, tudo isso são sinais. Isso não quer dizer que a criança esteja sendo vítima de violência ou não. Mas isso aí já são sinais, né, que apontam. Então, assim, dentro desse serviço, ela está falando que desenvolve esse serviço dentro da escola classe 8. Eu queria saber se esse serviço ele é desenvolvido só dentro da escola classe 8, ela. Se o SOI só existe dentro. Exatamente. Ele é só dentro da escola que existe o SOI? Pois é. Ou ele tem Gente, é uma outras situação escolas? muito... Não, não. Tem outras escolas. Graças a Deus, no Guará, nós temos esse privilégio, tá? Todas as escolas têm orientador educacional, né? Então, os professores, toda a comunidade pode contar com esse profissional, né? E o que eu gostaria de falar também, Paulo, que eu lembrei aqui, é que quando a gente desenvolve um trabalho, né, com essa temática nas escolas, a gente observa que os professores, muitas vezes, eles identificam, mas têm receios, né? Eles têm um certo medo com relação à denúncia. E aí, a gente, enquanto orientador, a gente fala muito e reforça nas coletivas que o professor não precisa de ter medo, né? Mesmo porque nós temos essa parceria, o professor não está sozinho. Tem um orientador educacional na escola que eles vão poder encaminhar e a gente vai tomar as providências devidas, né? Então, assim, até vi uma frase de algum post que você colocou que se você se cala, você está violentando da mesma forma, né? Então, assim, nós somos responsáveis também, se a partir do momento que o aluno, o estudante, demandou uma suspeita para você, você tem que necessariamente fazer os encaminhamentos, né? Eu, quando trabalhei na estrutural, até mesmo agora na escola classe 8, eu já tive vários casos de crianças, porque a gente sabe que tem aquelas crianças que têm dificuldade de falar, né, de expressar essa violência, e tem aquelas que estão abertas. Então, a orientação educacional da escola classe 8, a gente tem feito esse projeto com relação à temática já há alguns anos. Então, a gente conversa com todos os alunos da escola, todos, ninguém fica de fora. E aí a gente faz por forma de teatrinho, a gente leva a informação. A partir do momento que a gente leva a informação, aí começa a surgir, tia, aconteceu isso comigo, tararará, né? Então, o coleguinha fala para o outro, e aí que vem nos passar. Então, a gente precisa estar muito atento, porque tem aqueles que escondem, mas que vão demonstrar através do comportamento, e tem aqueles que já falam, é como se fosse uma denúncia. Eu já tive alunos, tanto na estrutural quanto na escola classe, que vieram fazer a denúncia para mim. Tia, tá acontecendo isso, eu não sei o que falar, tá muito difícil, eu não sei como é que eu vou falar isso. E aí eu quero falar o seguinte: quando isso acontecer, encaminha para a orientação educacional, porque às vezes a criança tá tão magoada, tá tão assim, cheia de vontade de sair daquilo, depois do trabalho que a gente faz, que ela quer jogar para fora. E aí, muitas vezes, por falta de desconhecimento, o professor fica questionando, né? Mas e aí, o que aconteceu? Mas foi com quem? O que você sentiu? Infelizmente, a gente vê isso. Então, a gente orienta sempre os professores, qualquer pessoa que esteja envolvido com criança, que se perceber isso, que não faça. Por quê? A gente sabe que quando você fica questionando a criança de detalhes, como é que aconteceu, como é que foi, você vai estar revitimizando a criança. Ela vai estar sofrendo novamente aquela situação. Vai estar trazendo na memória. Então, o que eu faço? Quando a criança já vem trazendo a situação, tá certo. Eu já observei, eu sei que você precisa de ajuda, e a tia aqui vai precisar tomar algumas providências, tá certo? Então, eu informo que eu vou tomar providência e pronto. Eu não tenho que ficar mais... Eu não tenho suspeita, ela está me falando já a situação, ela já está me contando, né? Então, assim, a mesma suspeita, a gente já tem que encaminhar logo. A gente faz o caminho para o conselho tutelar e aí eles tomam as providências. Porque essa criança, ela vai ser ouvida em outras instâncias.
né, para um psicólogo judicial, para assistente social, então vai ser mais um sofrimento para essa criança. Então, a gente tem que evitar isso. Então, é evitar de ficar questionando. Encaminha para o setor responsável que a gente vai tomar as providências. Excelente, né? Essa questão da identificação ela é muito clara assim é tão específico, né? Tão bonito também essa atuação do professor dentro da escola quando ele consegue, né, enxergar o aluno dele, né? Além do conteúdo que ele tem que passar. Tem situações, né? Eu que já fui vice-diretor de escola e já tive muito contato com o aluno, que o aluno ele está dentro lá da sala de aula desse jeito assim, né? Meio que olhando assim para o quadro. Aí de repente a professora observa aquela situação, né? E fala para a mãe da criança: olha, a senhora já levou ele para fazer uma consulta com o oftalmologista? E ali identifica-se, né, que a criança, né, tem assim um problema de visão. E muitas vezes dentro de casa ela torna até de forma não perceptível, né? Então, assim, é muito interessante. Então, assim, esse trabalho desenvolvido é tanto pelo professor dentro de sala de aula e o professor ele não precisa ficar com medo. Até porque o professor dentro da sala de aula, ele é um agente do Estado ali dentro. Ele tem que fazer cumprir a lei. E a lei ela é muito clara, né? Ela fala que é dever de todos, é dever da família. Começa na legislação falando, né? Ali no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, é dever da sociedade, é dever da comunidade, é dever do poder público garantir com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. E também no artigo 5º fala que nenhuma criança será objeto, né, de nenhuma forma, né, de negligência, discriminação, Isso. exploração. E essa palavra exploração eu trago para a nossa live hoje, porque essa situação ela tem que diminuir. O nosso país, assim, na matéria que eu estava lendo, segundo essa matéria, ela fala que o Brasil no ranking mundial está em segundo lugar, perdendo apenas para a Tailândia, né? E esses dados nos preocupam, até porque a sociedade tem que agir, né? As pessoas que cometem esse tipo de crime contra criança e adolescente, eles devem ser punidos. O Ellen, e essa atuação ali o professor, como é que é? Me fala um pouquinho mais da sua dinâmica de trabalho. O professor, ele identifica, e aí ele procura o serviço de orientação educacional, e aí vocês atuam da forma que você falou, e aí depois, o que acontece durante esse Isso. processo? E aí, então, após essa conversa com o estudante, que a gente realmente identificou que há essa suspeita, né? A primeira coisa que a gente faz é informar a direção, né? Óbvio, e fazer um relatório para encaminhar para o conselho tutelar. O conselho tutelar, eu gostaria até de desmistificar algumas questões aqui. Tem gente que está ouvindo agora, tem gente que vai ouvir depois, né? Então, vamos ter famílias também que vai estar ouvindo essa live. Então, assim, o Conselho Tutelar ela é uma rede de proteção, de apoio, né? Então, muitas vezes a gente, lógico, uma situação de violência, a gente vai comunicar ao Conselho Tutelar por meio de relatórios para que eles tomem as providências devidas, né? Para proteger essa criança. E existem situações também que não é relacionada ao abuso, né? Mas que precisa do apoio de um outro órgão, então a gente também caminha para o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, muitas vezes, ele é visto como um setor punitivo, né? E não necessariamente. Ele é um órgão de apoio também. Correto. Então, existem famílias que vão lá na escola e a gente fala assim, antes do Conselho Tutelar te procurar, vá procurar o Conselho Tutelar, né? Vá procurar as orientações, informe a sua situação, mostra o que está acontecendo, a sua realidade e veja que forma eles podem estar ajudando e apoiando, porque através do Conselho Tutelar vocês também vão encaminhar para outros parceiros, né, para estarem apoiando essa família. Então, assim, não necessariamente com relação a alguma suspeita, alguma negligência, né? Mas esse é o caminho, esse é o fluxo. A gente encaminha para o Conselho Tutelar. Depende, se for um caso assim, muito, muito, muito grave, a criança chega na escola cheia de hematomas, chorando, morrendo de dores, a gente já tem que ligar logo, inclusive, para a delegacia, mas também encaminhar para o Conselho Tutelar acompanhar.
Mas Ô, graças a Deus, esse caso ainda corri. ô, Ellen, surgiu algo na minha cabeça aqui agora, e eu estava pensando sobre essa situação, até mesmo porque a gente vê em muitas situações crianças sendo erotizadas, né? Fazendo práticas assim de adultos, né? E eu vi um conselheiro tutelar lá de Taguatinga, o meu amigo Carlos, professor Carlos, ele falando lá em um post dele que criança não namora, né? E eu concordo plenamente com isso. Criança ela brinca, criança ela aprende, criança ela vive, vai se formando um cidadão até chegar na fase da Sim, responsabilidade, na fase adulta e começar. Chega até o conhecimento de vocês crianças com característico ou demonstrando situações sexualizadas? Assim, a gente não vai citar nomes aqui, mas assim, sua experiência não é só aqui no claro. Guará, você já atuou em outras escolas. Chegam situações desse caso onde crianças são sexualizadas? Muitos casos, muitos. A gente, na educação infantil, a gente tem que separar, tudo a gente tem que analisar o contexto, né, Paulo? Porque existe a fase da curiosidade, né? É a fase que a criança está se descobrindo, tem a questão da masturbação infantil. Isso tudo a gente tem que analisar por questão de fases, né? Isso a gente conversa com a família com muito cuidado e procura verificar. E existem aquelas que realmente elas trazem um comportamento de repetição. Como assim de repetição? Normalmente elas procuram, elas observam os pais, né, os responsáveis em situação de sexo, porque a maioria dos nossos estudantes eles moram em residências pequenas, né, em kitnets, espaço onde estão praticamente todos juntos, então a família ela está ali praticando um ato, a criança não tem, está ali convivendo. A gente já teve essa situação, inclusive, de prostituição dentro de casa para a criança. A gente já teve isso, né? E, então, a criança, isso é só um exemplo, mas a criança ela vai tendo esses contatos além das redes sociais, da internet, né, do celular, da tablet, enfim, computador, que a família tiver, e elas acessam, sem a supervisão da família, essas cenas e reproduzem, né? Então, Mas quando a gente fala que criança não esse é reproduzir é o quê? É o ato assim de tentar demonstrar. reproduzir, é repetir o comportamento que ela observa. Ela quer ver o órgão genital do outro, né? Ela quer tocar. A gente, lá na escola classe, a gente tem uma casinha de concreto no parquinho das crianças, da parque infantil, né? E a gente já teve casos que o professor veio me procurar e falou assim, olha, eu peguei a situação da criança em cima da outra. Então, assim, isso é repetição, isso é uma demonstração de algo que ela já viu em algum lugar. Ela não aprendeu isso do nada, numa revistinha, no livro didático, né? Isso é uma repetição. Então, aí a gente já tem. Por isso que é importante o orientador educacional, ele trabalha muito levando informação, fazendo um trabalho de conscientização às famílias nesse sentido. Principalmente, vamos agora focar um pouquinho para a situação que a gente está passando, né? Da escola em casa. As crianças, muitas delas estão tendo aulas com o professor, ótimo, bonitinho, mas assim, sem a supervisão da família. Muitos não têm a supervisão. Então, estou ali na aula, terminou, e aí continuam com a internet ligada com o celular e vão fazer o sei lá o quê, né? A gente já teve também no ano passado uma situação de uma criança que começou é o cyberbullying que a gente chama, né? De expor o outro colega por meio da aula, no meio da aula, né? E aí a gente fica assim, eu fui ligar para as famílias, fui comunicar, mas não, você sabe que não vi, a gente não olha, a gente já deixa as crianças lá, então a gente tem que olhar. Eles não vão ficar em cima da criança enquanto ela escreve, lê, tem um momento dela, mas você tem que estar supervisionando, porque a gente sabe o que está acontecendo, né? E uma situação bem fresquinha, né, que foi ontem, uma professora me encaminhou os desenhos, então assim, vamos ficar atentos que nesse momento de aula em casa, como é que a gente vai observar uma suspeita de negligência, né? Tem um participante aqui especial, aqui, um gatinho.
Então, como é que a gente vai observar isso? Nós tivemos situações de a criança estar estudando e a mãe, por falta de paciência, batia na mesa, apagava isso na aula, tá? Então, assim, daí você já faz um mapa. Como é que está sendo por fora essa criança com essa cobrança que a gente precisa ter da entrega das atividades, né? Porque está ali contando a frequência dela por meio das atividades. E aí, os pais, numa situação dessa, eu não sei se essa criança está sendo violentada por falta do adoecimento, pelo problema do adoecimento da família também, psicológico, pela situação, porque tem que trabalhar, porque tem que entregar atividade, né? Então, isso a gente tem que observar para, não é encaminhar para o conselho tutelar, mas orientar essa família, que não é bem assim, que a gente vai estar ajudando o filho, né? E recebi ontem o desenho de uma criança, que a professora pediu para colocar algum monumento, né, de Brasília, e a criança desenhou, acho que foi a biblioteca, museu, e tinha é porque não tem como a gente compartilhar. Aí tinha um bonequinho desenhado deitado, um outro bonequinho desenhado em cima, como se estivesse pisando, e um outro, dois bonequinhos meio que gesticulando, conversando, como se estivesse havendo um diálogo ali, uma briga. Então, e assim, a professora conhece bem a realidade, disse que é por questões de ideologias políticas, né? E aí eu fico pensando assim, olha o exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo que é dado para as crianças, porque se eu acredito se eu tenho, sei lá, partido, essas coisas, eu não tenho, as pessoas têm que tomar cuidado com o fanatismo. E como é que isso está sendo, né? Porque assim, que exemplo essa criança está tendo? Porque é como se estivesse. Eu não gostaria de citar nomes, negócio de política, porque eu não concordo muito com isso, não gosto de me envolver nisso. Mas era por questões de política, né? Então, assim, foi, para resumir, uma situação de violência, tá? De uma pessoa em cima da outra. Não é violência sexual, não. É violência física, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem famílias que estão incentivando, às vezes mesmo de forma inconsciente, a levar essas crianças, esses estudantes, a terem situações da mesma forma. A questão da repetição. A repetição ela não é só com relação à questão sexual, é qualquer situação, né? Então, é um alerta aí. Inclusive, eu até pedi autorização para a professora para a gente estar utilizando isso nas redes sociais, esse desenho, para mostrar essa questão do cuidado que a gente deve ter, um exemplo que a gente deve dar para as crianças, porque a forma que eu me comporto é a forma que ela vai se comportar também, certo? É, realmente assim, a criança ela transparece essas situações. E essa questão da repetição, essa questão realmente do que ela visualiza dentro do ambiente de casa, ela reflete mesmo. E assim, os pais eles têm que ter essa meio que essa vigilância, né? Muitas vezes assim, ainda existe muita questão assim, como o pessoal fala, muito cultural, né? Ah, mas na minha infância foi assim, agora é assim, e ele leva até numa naturalidade. E esse trabalho, né, do SOI com a família, né, trabalhar a família, explicar o contexto, né, a realidade, ele é muito importante, né? Eu acho que assim, que não é só questão punitiva, acho que é questão de instruir mesmo, porque não é normal e não é aceitável, inclusive a criança não pode ser exposta, tá, a conteúdos pornográficos, a criança não pode ficar vendo o pai Exatamente. fazendo sexo dentro de casa, os pais, né, os genitores, ou seja, quem for, a criança não pode ser exposta a isso. Tá? Isso aí é uma realidade que, infelizmente, algumas famílias enfrentam e a gente não pode aceitar. A comunidade não pode aceitar, a escola não pode aceitar, a gente não pode porque eles não têm idade nem maturidade para estar visualizando isso. E esse dever de vigilância ele tem que acontecer. Recentemente eu recebi de uma colega, ela é até orientadora educacional também, que é a Beatriz, eu recebi várias informações, né, de situações também que envolveria essa questão de pedofilia e tudo mais, aonde a criança teve acesso, né, ao Instagram, né? E eu acho assim, no meu ponto de vista, né? Eu acho que cada pai ele age da forma que tem que agir, mas eu acho que a gente tem que começar a acender essas luzes, né? Para ver se as pessoas conseguem enxergar
A criança teve, né, acesso, né, ao Instagram, e aí um pedófilo entrou em contato com ela e começou a mandar muito material pornográfico. Isso é um risco muito grande. Essa questão da criança ter um mundo nas mãos, né, que é o computador, né, conectado a uma rede mundial, né, que é a rede ligada por internet, Instagram, Facebook, Twitter, e aí por aí vai, Telegram. E muitas vezes assim é muito rápido nessas informações na mão das crianças e receber materiais. Nós adultos, em vez em quando a gente está em algum determinados grupos, alguém solta alguma coisa, né, pornográfica, e o prejuízo na formação, né, da criança, ele é muito grande, né, porque não é algo que é próprio para ela. Então, assim, Ellen, eu agradeço assim realmente essa contribuição. Se vocês não conhecem, a Ellen Rodrigues, orientadora aqui na Escola Classe 8. A Escola Classe 8 desenvolve um trabalho muito bacana, inclusive vários trabalhos onde eles chamam a família para dentro da escola, né, a participação. Eu acho que assim, que esses órgãos da rede, né, se unindo, né, que a gente realmente vai fortalecendo. Eu fixei, né, um dos comentários aí, eu coloquei o número do WhatsApp, né, dos direitos humanos. Vou disponibilizar de novo também aqui nos comentários, tá, esse número. Eu acho muito importante, né, a gente ter esse número. Tem um Disque 100 também, que é um dos canais de denúncia para fazer essas denúncias. E assim, a gente vai identificando. Quando que se deve fazer uma denúncia? Quando existe suspeita, né? Suspeita não quer dizer que o ato aconteceu, mas é melhor você agir na prevenção do que agir depois que algo grave aconteceu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agir de forma preventiva. Ellen, Deixa eu fazer, por favor. como é que o SOI ele age aí junto aos órgãos da rede? Como é que funciona assim? Você identificou a situação, é uma situação que você entende tratar-se de uma situação de violência sexual. Qual o próximo passo? O que é que você faz? Como é que é o procedimento? Porque, assim, só para deixar claro, até mesmo para os professores, porque às vezes a criança chega no professor e fala, professor, e ele solta, libera. Então, assim, aquela criança, ela já foi ouvida, né? Então, assim, ela não vai ser ouvida novamente, né? A não ser que seja pela, não sei, pela polícia ou por um órgão especializado que vai ter a Claro. técnica, né, e a propriedade para se falar. Mas foi identificado, seja por professor, então a criança, ela exemplificou isso num desenho. E essa situação, ela chega ao conhecimento do Serviço de Orientação Educacional. E agora? E agora? Exatamente. E aí a gente vai fazer. Nem nós, orientadores, podemos estar questionando essa criança, né? Só colher ali alguns sinais, ou então, se a criança já vier com a demanda, a gente faz os encaminhamentos, né, para o Conselho Tutelar. E agora, é bom lembrar, Paulo, também, que quando a gente fala de campanha com relação ao abuso, já vem logo o abuso sexual na nossa cabeça, né? Não é É. necessariamente só isso. São todas as violências, né, vamos dizer assim, que envolvem essa criança. A violência psicológica, a física, a sexual, o abuso, a exposição do trabalho também, né, o trabalho infantil. Então, tudo isso tem como a gente observar, tanto presencial quanto através das aulas online. Tem como a gente observar muitas coisas, então a gente pede, assim, encarecidamente que os professores fiquem atentos a esses sinais e nos comuniquem, tá? E eu gostaria também de pedi-los para nos seguir. A gente vai estar ali levando várias informações importantes para quem precisar, porque a gente tem que expandir, né, a informação para aquelas pessoas que não conhecem, ou por medo, ou por, não sei, né? Cada um tem a sua situação, ou por falta de informação mesmo. Mas a gente vai estar colocando lá na página dos orientadores, que é OE hashtag Guará, tá? Se você puder colocar depois aí, disponibilizar para o pessoal, porque lá a gente vai estar colocando informações também de informes importantes para ajudar nessa campanha, Não, isso aí é certo? interessante mesmo. Acho assim que a gente tem que disponibilizar. Olha, o número do WhatsApp dos direitos humanos é 619 9656 5008. Tá? Anotem esse WhatsApp. Muita gente pergunta, mas funciona mesmo? Gente, funciona. Quando você liga para o Disque 100 ou manda uma mensagem no WhatsApp dos direitos humanos, estou tentando fixar aqui no comentário aqui esse número.
Às vezes essa tecnologia ela nos deixa um pouco na mão aqui, mas a gente vai lidando aqui com a situação. Então, assim, esses números eles funcionam. Quando você liga no Disque 100, é feito um registro, e esse registro ele é encaminhado para o Conselho Tutelar. Ele é encaminhado, sim. Inclusive, eles pedem respostas se nós recebemos e se nós estamos atuando. E se você mandar uma mensagem para esse WhatsApp, né, 61 996565008, falando, olha, perto da minha região, perto da minha casa, um tio meu, um parente meu, está acontecendo uma situação dessa, de suposta violência sexual, o Conselho Tutelar da região, da área de abrangência daquele local, vai ser notificado. Por exemplo, eu sou aqui do Conselho Tutelar do Guará, então se a criança ela residir aqui no Guará, ela vai ser encaminhada para o Conselho Tutelar aqui do Guará. Então, assim, a Ellen nos manda, né, essas informações, é feito um registro, tá, que é pelo SEI. Eu até oriento as escolas que mandem realmente pelo SEI. Por quê? Porque o SEI fica todo o registro. Algumas escolas gostam de mandar por e-mail, mas saiu uma norma, se eu não me engano, foi em 2018 ou Exatamente, 2019, orientando as escolas que todos os processos que fossem encaminhados, processos SEI, tá? Que fossem encaminhados para o Conselho Tutelar, fossem enviados pelo SEI. E assim, até modo de segurança, eu oriento que realmente mande pelo SEI, tá ok? Ellen, aí vocês encaminham essa questão lá para o SEI, ou pelo SEI para o Conselho Tutelar, e aí vocês ficam realmente acompanhando essa criança. Existe algum acompanhamento que é feito nas crianças que são vítimas de alguma violência sexual no ambiente escolar? Existe, sei lá, Existe. sim, como é que é feito? Qual é a equipe Sim, que os faz isso? professores ficam atentos, os professores ficam bem atentos, né? A gente solicita para que eles, qualquer sinal, qualquer comportamento diferente que nos informe, até que o Conselho Tutelar tome as providências, porque muitas vezes, no meio das providências, o que acontece? O familiar, né, sendo detectado a infração lá, a, a, alguns dos genitores são afastados da família, né? Então, tem crianças que ficam chorosa. Meu pai foi preso. Meu pai não sei o quê. Eu amava muito a minha mãe, né? Então, assim, a gente tem que dar um suporte também para essa criança, porque, dependendo da situação, a família vai ser mexida, a estrutura toda da família vai ser mexida, né? E essa criança, além do sofrimento que ela passou, porque muitas vezes ela achou que fosse normal, para umas não, para outras acham que é normal, e de repente o criminoso é afastado, para ela é como se fosse uma quebra ali muito grande, né, familiar. E aí vem outro sofrimento que a gente precisa estar atentos, né, e fazer também com relação a não só a família, com relação aos pais, os genitores, mas também oferecer o apoio psicológico para essa criança, porque ela vai precisar, tanto devido ao abuso que ela sofreu, quanto a quebra na rotina familiar, né, que aconteceu e que ela precisa ser vista e compreendida. A Então, gente está assim, falando aí de uma é situação. importante que o professor observe o comportamento. Pode falar. A gente está falando de uma situação aí quando realmente é alguém bem próximo, né? Um tio, um pai, mas pode ser alguém da vizinhança também. O que É, eu acho que sempre tem que ser feito, Ellen, é estar realmente conversando com as crianças, orientando. Criança, ela tem que ser aberta, sempre. ela tem que ter liberdade de conversar com o pai, com a mãe, ou com alguém mais próximo, porque a situação é tão crítica, tão complicada, que a criança, ela se sente culpada dessa situação, né? Sendo que a vítima é ela e ela se sente culpada, ela se sente triste, ela fica depressiva, tá? É um prejuízo muito grande para a criança. Vocês que estão ouvindo essa live aí, nos ajude a divulgar isso, participe desse mês de maio todo e não só de maio, vocês participem o ano inteiro. Não é aceitável que crianças sejam abusadas, não é aceitável que crianças sejam expostas diariamente a conteúdos pornográficos, isso não é normal. Nós temos que ter cuidado. A criança é um ser em desenvolvimento e essa criança ela tem direitos. O artigo 227 da Constituição Federal, ele é bem claro. Ele fala que, olha, é dever da família, é dever da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente ao jovem, tá? Com absoluta prioridade.
a efetivação do direito à vida, à saúde, a um crescimento, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além disso, colocá-las a salvo. Olha que interessante, colocá-las a salvo. Então, assim, compete aos adultos ter responsabilidade com a criança. E eu acho assim que a sociedade precisa ainda realmente se envolver. Assim, a gente não pode, assim, Ellen, não vou culpar, mas a gente não pode, assim, aceitar muitas vezes que professores ou que alguém da escola, que seja um servidor, que a comunidade tenha ciência disso e fica omissa. Até porque a própria omissão ela pode ser responsabilizada, a pessoa pode ser responsável por aquilo. Com certeza. Entendeu? E isso eu acho que o Poder Judiciário ele tinha que cobrar mais a sociedade, porque esse dever é nos dado. Entendeu? Um dever legal nos dado. Porque o ser mais atingido é a criança. Paulo, a escola, a criança, muitas vezes, ela não pode contar com a família. Ela até tentou, mas a família não acreditou. E aí, com quem que ela vai contar? Com a escola, né? Então, muitas vezes, na maioria, não vou dizer muitas vezes, na maioria das vezes, isso é descoberto na escola, né? Então, se a escola omite, ela vai confiar em quem? Né? Então, assim, quem vai poder ajudar essa criança se a gente não abraçar essa causa? Né? Não estou dizendo só orientador, não. Professor é a primeira porta que ela vai entrar, né? Porque ele está ali no convívio com essa criança, 4 horas no dia, ela vai observar na relação com os colegas, vai observar na produtividade das atividades, vai observar na comunicação, como é que está sendo. Então, assim, o meio do professor. Depois é que encaminha para a gente. Então, assim, se a gente não tiver um olhar mais sensível, se a gente não tiver mesmo bem atentos, essa criança ela vai poder contar com ninguém. Ela vai ficar descoberta. Né? Então, o apelo que a gente faz é para que todos os profissionais da área da educação, na escola, tenham até a pessoa que fica lá na portaria, a pessoa os servidores, todo mundo tem que estar com o olhar ativo, atentos, porque eles demonstram de alguma forma. Né? E através de nós é que a gente vai poder estar ajudando e resgatando essa coisa. Não, isso é excelente. A Redivan aqui do CF5 colocou aqui informações valiosas. Parabéns pela iniciativa. Pois o objetivo realmente, né, dessa live é trazer conhecimento e realmente falar, né, para a comunidade o que está acontecendo, como devemos proteger, como é que é a atuação, né? Vai ser uma, né, das lives que vai ser desenvolvidas por muitas pessoas da rede, uma delas é essa. Tá, estamos aqui, a Ellen, eu aqui sou conselheiro tutelar, a Ellen é do Serviço de Orientação Educacional. Falo que aqui no Conselho Tutelar nós temos 5 conselheiros tutelares, tá? Eu sou um deles, tem o Afonso, tem a Madalena, tem a Suelen, o Lucas, que é o atual coordenador. O órgão está funcionando agora devido à pandemia, né, de 12 às 18, de segunda a sexta-feira, e caso surge alguma denúncia fora desse horário, tem que ser acionado o plantão do Conselho Tutelar por meio do Cisdeca, né? Então, assim, ou então pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou pelo WhatsApp que eu indiquei aí, que é o 61996565008. Estou aqui com a Ellen Rodrigues, orientadora educacional aqui na Escola Classe 8 do Guará. Estamos aqui realmente nesse mês de maio aí laranja, é o mês de combate, né, à violência sexual contra criança e adolescente. E essas explorações, eu estava lendo algumas matérias, existem várias ações, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, né, da Rodoviária Federal, né, no intuito de identificar esses focos. E, como eu falei anteriormente na minha fala, muitas crianças elas são jogadas e colocadas nisso, né, muito novas, né, a partir dos 6, 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos. E eu já ouvi até de forma assim, muito triste e deplorável, de pessoas dizendo que a criança seduziu ele, né? Eu estava conversando recentemente com a minha esposa, né? E a gente contando de histórias que a gente ouvia quando era criança, né? Em algumas comunidades que a gente já conviveu.
e chegava ao ponto de pessoas citarem, né, quando um adulto de 30, 40 anos namorava com uma criança de 9, 10 anos, que a criança que era assanhada, que a criança que ficava pulando em cima Ai, meu da Deus. pessoa, né? Isso não existe. A criança ela sempre vai ser vítima, né? A criança sempre vai ser vítima, Claro. entendeu? Então a gente tem que entender assim, não pode aceitar. Tomem cuidado, gente. É muito perigoso. Situações, já aconteceu situações de genitoras, Ellen, estar no coletivo e aí um adulto, né, bondoso, né, chegar assim e falar bem assim, olha, não quer me entregar seu filho para eu levar no colo, não? E a mãe com o ônibus lotado entrega a criança sentada no colo e é abusada naquele momento. E já foram várias situações nesses sentidos, né? Meu Então, Deus. então, assim, a gente sempre tem que andar vigilante. Ellen, aqui eu falei já para o pessoal aqui na live, né? Tem essa interrogação aqui. Eu acho que ninguém ainda não colocou nenhuma pergunta. Eu não consegui visualizar nenhuma dúvida aqui. E aí eu queria colocar aí para você fazer suas considerações, né? Nós já estamos quase chegando aí nos 50 minutos de live. Você vai fazendo suas Tá certo. considerações. A gente vai tocando mais um bate-papo dentro do que você for falando aí. E vou disponibilizar essa live lá no meu canal do YouTube. DF Paulo Santos, é um Ótimo. canal que eu estou postando algumas informações. Todas as lives que a gente está fazendo aqui no Instagram, a gente está colocando nesse canal. Se algum colega não assistiu, quiser assistir, passar, compartilhar, também vou deixar aqui gravada essa live para quem quiser assistir posteriormente também assistir. E também, se vocês quiserem colocar aí algum tema, né, que vocês querem que eu e a Ellen trate posteriormente, alguma situação, Isso. coloca aí também, né, nos comentários, Isso, na uma questão mais interrogação, você prática que uma vocês questão mais gostariam de prática. saber, né? Aham. Isso, a Ellen, eu gente fiquei está também aqui de à te fazer disposição. uma pergunta e acabei esquecendo. Vocês têm algum órgão que você recorre, por exemplo, o orientador educacional, quando ele recebe uma demanda que ela é muito complexa, a quem vocês recorrem assim para tirar alguma dúvida, ter alguma sugestão, ter uma segunda opinião? Olha só, ô Paulo, a gente tem sido muito parceiros do Conselho Tutelar. Pelo menos o Conselho Tutelar tem nos resguardado, tem nos tirado as dúvidas. É porque, assim, depende de cada caso, né? Tem casos que, que exigem mais e tem casos que não, que o Conselho Tutelar já é ali o suficiente para a gente poder estar resolvendo a situação, né? Então, assim, eu gostaria até de agradecer, porque a nossa parceria é muito bacana, a parceria dos orientadores das escolas, dos orientadores educacionais com o Conselho Tutelar do Pará, penso que também da estrutural, né? Somos todos muito parceiros e tem, assim, nos ajudado muito. Eu gostaria de falar isso, que ninguém se sinta sozinho nessa situação, ninguém está sozinho, tá? A gente tem pessoas, a gente tem uma rede de apoio para dar as mãos, para se abraçarem, para poder ajudar o mundo, né? E ajudar essas crianças. Então, assim, não tenham medo, não tenham receio, porque todos nós somos responsáveis pela segurança das crianças. Todos nós, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você sabe de um vizinho, não precisa ser num ambiente de trabalho necessariamente, mas um vizinho na rua que você observou, presenciou, ficou sabendo, né? Então, assim, não tenham medo de fazer a denúncia. Né? Tem diversas formas, né, Paulo, de assegurar a identidade da pessoa, mas denunciem, porque essa criança, às vezes, nem na escola não está conseguindo, porque eu não tenho orientador educacional, de repente, no regional de ensino, não tem orientador educacional, tem um professor, de repente, o professor fez vista grossa ou porque realmente desconhecia do assunto. E o vizinho ficou sabendo, um parente ficou sabendo, comentou com o outro. Então, assim, é nesses momentos que a gente precisa tomar providência, né? Que a gente precisa fazer a denúncia para ajudar aquela criança, porque ela sinalizou. Então, se ela não tem alguém para ajudar lá no ambiente da escola, no ambiente de casa, mas que alguém suspeitou e informou para você, a partir do momento que você ficou sabendo, ajude. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou me envolver com essas coisas, não. Deus me livre, dar confusão para mim. Não é assim que acontece. É Né? isso E essa aí, criança correndo risco, é verdade. né? Pois é, eu gostaria de agradecer Então, aí a Silvia Pereira, boa noite, Silvia. O Marcão, advogado, meu amigo também aí, já estudamos juntos na época para
para passar na prova da OAB. Graças a Deus nós dois conseguimos ser aprovados. Ele disse aqui, parabéns, meu amigo Paulo, pela iniciativa e pelos esclarecimentos a toda a população. Também gostaria de agradecer ao Perles do Salão Central, é uma pessoa que também tem um canal no YouTube, Perles Criador, agradecer a presença dele. Agradeço também a senhora Gilvanete de Souza Santos, que me colocou no mundo aí, está participando da live. E tem uma pergunta aqui, olha, chegou uma pergunta aqui. Alba Rejane, quando a situação de abuso e violência sexual é encaminhada para o 18 de maio? Olha que pergunta fantástica, fantástica. Inicialmente na live, a Ellen estava falando que nós não devemos, né, nós não devemos ficar revitimizando a criança. Ou seja, quando se tem a suspeita que a criança ela foi vítima de alguma violência sexual, a gente encaminha para alguns órgãos da rede ou até mesmo direto para a polícia, para uma oitiva especializada. Quando encaminhar para o 18 de maio? Vou falar uma situação prática que ocorre dentro do Conselho Tutelar. Chega um adulto lá e fala, olha, eu suspeito que a criança tal está sofrendo esse tipo de violação. Nós, como conselheiros tutelares, nós não ouvimos essa criança, tá? Nós não ouvimos essa criança. Nós encaminhamos essa criança para o Centro Integrado 18 de Maio. Lá tem especialistas, já fui em vários atendimentos lá, são pessoas altamente qualificadas, tá? O atendimento muito humano. E esses especialistas, eles não vão chegar lá para a criança e vão falar, ô, aconteceu isso com você, né? Porque o adulto é assim, né? Quem não tem o conhecimento, né? Assim na nossa ignorância, né? Que é a falta de conhecimento. Quando a criança às vezes fala alguma coisa assim, a gente já chega, ô, mas o que aconteceu? E aí quer saber detalhes e tudo mais. Não, esse profissional, ele não vai agir dessa forma. Esse profissional, ele vai com toda a técnica, né, que é dada, com toda a capacidade que ele tem, e ele vai descobrindo situações, gestos, desenhos, palavras, chaves, e ele consegue identificar se aquela criança foi vítima ou não. Tá, mas a gente está falando de situações que são encaminhadas hoje demais, é quando a criança ela não está ali naquele ambiente de perigo, né? Que não existe aquela urgência, né, tão grande assim de identificar aquela situação. Porque quando a criança ainda está no ambiente, que a gente chama que é um ambiente de perigo, ela é encaminhada diretamente logo para a delegacia de polícia. E aí é feita a oitiva especializada. A delegacia de proteção da criança. Entendeu? Lá tem uma equipe especializada exatamente para ouvir essa criança. E caso eles identifiquem algum tipo de abuso, eles já emitem uma ordem, né? Um mandato, como é que fala? Fugiu o termo agora. Mas eles dão uma medida protetiva, tá? Uma medida protetiva de afastamento do lar, se o violador conviver no lar ou na proximidade do lar, e já agem de forma muito rápida. Então, o Centro Integrado 18 de Maio é um parceiro muito grande do Conselho Tutelar. Todos os encaminhamentos que são feitos para lá, eles são avaliados, eles sempre pedem para o conselheiro também comparecer lá, no dia que a criança vai. Eles tentam entender a situação, depois eles fazem um relatório de tudo que eles conseguiram identificar e encaminha depois esse relatório para a família. Para a família, assim, né? Depois que eles fazem um atendimento, eles conversam com a família e falam o que eles realmente conseguiram identificar naquele momento. E depois eles encaminham, né, um ofício, não só para o Conselho Tutelar, mas para todos aqueles órgãos que ele entende que vai ajudar aquela criança. Seja para o CRAS, seja para o CREA, seja para o PAV Primavera, o CEPAV, né, que são os PAVs que atendem na área psicológica crianças que foram vítimas de alguma violência sexual. Eu não sei se eu consegui deixar claro, mas aí eu tentei passar todas as informações que nós temos aqui sobre essa situação. Então, Ellen, está faltando aí alguns minutos, faço seus agradecimentos, farei os meus e encerraremos a live. E se vocês tiverem, né, eu disponibilizo aí o meu canal do Instagram, vocês podem comentar lá no vídeo. Não, eu fiquei com dúvida sobre isso. Não, eu queria que vocês tratassem sobre esse tema. Isso. Tá? Vocês coloquem aí, esse vídeo vai ficar salvo, vocês coloquem qualquer pergunta, nós vamos estar providenciando esse momento. E agora, no mês de maio, eu gostaria de privilegiar assuntos que envolvam violência sexual contra criança e contra adolescente, tá? Para a gente realmente fortalecer a importância desse olhar, né, dessa sensibilidade em identificar essas situações. Me pode disponibilizar que eu passo as dúvidas para Ellen, passo para quem tiver de competência também.
Agradeço a Paulo, conselheira assim, Suelen que entrou aí também na nossa live, ela está entrando aí. Conselheira Suelen aqui do Guará. Sim, pode falar, Ellen. assim, os encaminhamentos, em caso de suspeita, suspeitou, encaminha, porque muitas vezes a pessoa não encaminha, não denuncia, porque fala assim, não deve ser nada não, deve ser só coisa da minha cabeça, eu acho que estou vendo demais. Não é. Suspeitou, encaminha, porque cabe aos outros órgãos verificar se é verdade ou não, se procede, se não procede, né? Se não tiver nada, ótimo, vai se despedir, que bom, ok. E se tiver, você ajudou alguém, né? Então, assim, não deixem de denunciar por conta de medo, é coisa da minha cabeça, eu vi demais, não. Suspeitou, encaminha, tá certo? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso, para mim é sempre um prazer, no sentido de ajudar, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é uma situação triste porque está cada vez maior, né? Está aumentando cada vez mais. Mas eu fico feliz porque tem parceiros, tem pessoas que estão interessadas aí em ajudar, em acolher essas crianças, essas famílias também, né? E fica aí o meu agradecimento para todo mundo que participou. A gente não está preocupada com quantidade, mesmo porque a gente vai estar disponibilizando, né, para quem tiver no momento. A gente fez um pouquinho esse evento de última hora. Então, assim, a gente grava, e aí quem puder assistir depois, quem tiver interesse e puder compartilhar, ótimo, porque a gente pode estar ajudando muita gente. Certo? Muito obrigada, Paulo. E eu conte comigo sempre que vocês precisarem, são os parceirões mesmo. Ô, Ellen, você consegue aí ficar em pé rapidinho aí para eles lerem essa frase aí que tem escrito na camiseta aí? Que é Deixa eu tentar essa aqui. mensagem que a gente quer deixar, né? Faça bonito, né? Faça bonito. Faça Proteja bonito. as nossas crianças, né? Obrigado. Proteja as nossas crianças e os nossos adolescentes. Como a Ellen falou, denuncie. Pessoal, obrigado a todos que participaram dessa live. Vai ficar salva. Se você quiser copiar o link e disponibilizar para outras pessoas, como eu falei, deixe aí algumas dúvidas e comentários. A gente sempre está tentando esclarecer, até porque compete, né, uma das atribuições do Conselho Tutelar esse envolvimento com a sociedade. Então, nós estamos aqui cumprindo, né, uma missão. Né? E eu agradeço a Ellen por, no sábado, às 20 horas, no dia do trabalhador feriado, estarmos trabalhando. Ixi, super feliz. É isso aí, pessoal. Se fosse no Obrigado. domingo também, acharia ótimo. É isso aí, viu? Obrigado, que Deus abençoe a todos, nos proteja e parabéns pelo trabalho que é desenvolvido na Escola Classe 8 do Guará. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que eu vou tirar aqui.